vamos contar uma historinha? Depois eu vou falar onde tá escrita essa historinha. Uma vez, uma jovem, novinha, bonitinha, tava formando os seios dela, né? E aí ela cai na prostituição porque tá bonita. Aí os rapazes começam a olhar e levam ela pra uma lama. E ela se suja toda. E ela foi abusada, foi escravizada. Ela não tinha como fugir daquilo. Ela tava mesmo sendo escrava, sendo abusada ali daqueles homens arrogantes, estúpidos, sujos, imundos. Ela não tinha quem acolhesse ela. As pessoas olhavam ela pra jogada na lama na rua e cuspiam nela. Então ela era só violentada. E um dia passa um homem todo arrumado, todo lindo, todo elegante, olha pra aquela moça. Desculpa que essa história me incomoda bastante. Aí ele olha pra aquela moça e fala assim: me dá sua mão. E ela dá a mão pra ele e ele tira ela dali. E ela fica pensando: nossa, ele vai me matar. E ele põe ela no carro, leva ela pro apartamento, dá um banho nela, chama, né, as empregadas pra tratar o cabelo, passa hidratante nela. Ele vai na Orives, compra todas as joias de ouro e leva pra casa e coloca esse ouro no pescoço dessa mulher, coloca pingente no nariz, na boca, toda enfeitada mesmo, igual aquelas indianas, mas bem enfeitada, bem produzida. E aí ele compra umas vestes bem lindas, roupas de linho fino, puríssimo, coloca nela e fala assim: você quer casar comigo? A partir de hoje você vai ser minha esposa. E essa mulher, ela não acredita. Ela não acredita. Fala: eu casar contigo? O que eu preciso fazer pra casar contigo? E ele fala: você só precisa me amar. Quem ama, respeita. E aí essa mulher fica tão feliz. E esse marido dá todas as riquezas pra ela. E ela se casa com ele. Passado um tempo, ela começa a olhar para as outras mulheres prostitutas e começa a sentir saudade daquilo, da humilhação, do nojo que é. E ela fica confusa e perdida: mas que droga, por que eu tô sentindo vontade de voltar para aqui? Que loucura é essa? Essa mulher, ela esquece do que esse marido fez por ela. E ela sai com um, sai com o outro. E o marido só observando. Ela pensa que ele não viu, mas ele tá olhando, ele tá observando e pensando: vamos ver até onde essa mulher vai. Um dia ele chama ela na parede e fala: eu sei o que você tá fazendo, você não tá me enganando, mas se você voltar para mim eu te perdoo. Mas você precisa decidir no seu coração, porque uma mulher dividida eu não quero. Essa mulher não toma decisão, então ele dá um divórcio para ela. Quem vocês acham que é essa mulher? A igreja. Israel é a mulher prostituta escravizada no Egito. E esse marido tira ela de lá como asas de águia, passa ela pro deserto, dando toda a riqueza para ela e casa com ela no Monte Sinai. Ele dá ali para ela a Ketuvá. Ketuvá é um contrato de casamento, os mandamentos. E ele diz: você só me ama. E se você me ama, você me obedece. Imagina, falou isso. Aqueles que me amam obedecem a minha palavra. Aí ele dá esse contrato para ela, ele dá toda a riqueza, todos os palácios para ela. Foi a mulher mais rica. A mulher representa uma nação, gente, um povo. Ela foi a mais rica da terra no tempo de Salomão. Olha a riqueza dessa mulher. E ela olhou para os homens, né, lá pro lado de fora, e se contaminou com o Egito. Leia Ezequiel 16, que vocês vão chocar aqui com o Eterno fala. Essa mulher, ela se relacionou com homens que tinham membros como de cavalo. Olha que tamanho da prostituição, da violência que essa mulher entrou. Então, o Eterno, ele rasga essa mulher ao meio. E ele dá divórcio para metade dessa mulher, e a outra parte ele suporta só porque ele encarnaria para nos restaurar de volta. E aí, o que o Eterno faz? Ele fica em silêncio, porque ele não habita no pecado. Muitas vezes o silêncio do Eterno para conosco é porque estamos em pecado. Muitas vezes, sim, precisamos conscientizar disso, porque ele está em silêncio. E ele permanece em silêncio até que Mashiach encarna na terra. Então, esse marido que casou, ele deixou toda a glória, toda a honra dele, todo o poder que ele tinha, se fez menor que os anjos para se tornar matéria, para se tornar Cronos. E é por isso que ele encarnou como um homem, não como uma mulher. E aí ele encarnou e morreu. Porque a mulher divorciada, ela não pode casar se o marido estiver vivo. Então, quando esse marido, ele morre ali, ele fala para a divorciada: você agora é uma noiva. E ele fala para aquela que ainda permanecia casada, mas ainda na prostituição, né, porque essa mulher foi dividida em duas. Ele fala para ela: você pode se casar, porque agora eu te deixei viúva. Ambas ficaram viúvas. E quando esse marido morre, ele não é mais um marido, ele é um noivo. E essa mulher, ela se torna virgem. Ela nunca mais foi prostituta. Nunca foi. Ele lavou ela de tal forma que ela nasceu de novo. Ela não é mais uma prostituta. Ela é uma bebezinha recém-nascida que está crescendo em graça, sabedoria e conhecimento. E aí, ele reveste essa mulher com muito maior glória do que a primeira mulher. Não é mais ouro, é armaduras espirituais. É as armaduras celestiais. Essa mulher tem um poder tão grande que se essa mulher ativasse essa identidade, ninguém a suportaria ela. Porque a glória dela é maior do que a primeira mulher. Toda aquela honra, aquela glória que ela tinha no tempo de Salomão, essa mulher tem muito maior glória. Ela só não entendeu. Ela só não entendeu. E ela continua querendo se contaminar, querendo se sujar, se sujeitar a esses homens de membros grandes e violentos, se apodrecendo. Mas esse marido, ele olha hoje e fala: ela não entendeu o que eu fiz por ela. Ela não entendeu o que eu fiz ela nascer de novo e que eu mudei o DNA dela. Ela não é mais a mesma, ela é outra. Essa é a mensagem da carta de Efésios. Essa é a igreja. Essa é eu e você. Se de fato nós amamos esse marido que se tornou nosso noivo porque se crucificou por nós, se nós o amamos verdadeiramente, a gente obedece as palavras dele. Não é por medo, mas é por extremo respeito. Por amá-lo de tal forma que a nossa alegria é ser prisioneira dele. E quando o apóstolo diz que o amor dele nos constrange, é exatamente por isso. Imagina você, mulher, levar um tapa na cara do seu marido e de repente você olhar pra ele e falar: amor, eu te perdoo e eu te amo, e dar um abraço nesse marido. Imagina esse marido, o constrangimento que ele não vai ter, porque ele espera que você vai reagir e você não reage. Esse é o amor do Mashiach por nós, esse é o amor dele por nós. Essa mulher prostituta que traiu ele depois que ele lavou ela, deu vestes novas pra ela, ela ainda caiu. E esse amor nos constrange.
Porque ele nos perdoa toda hora, ele nos perdoa a todo momento. Que amor é esse? Se esse amor não constrange seu coração, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Porque esse amor, ele nos constrange, porque nós não merecemos esse amor, e isso é a graça dele. Graça é o favor imerecido. É quando nós estávamos mortos, como uma mulher prostituta, violentada e suja, imunda, pagando para se prostituir, porque ela era uma prostituta descarada, está escrito em Ezequiel 16. Você é uma prostituta descarada, você paga para se prostituir, olha a safadeza que você é. E aí, ele não olha para essa safadeza, ele diz, eu te amo mesmo assim, vem a mim. Venha a mim, volte para mim, que eu voltarei para vocês. Gente, quando eu estudei essa carta em 2020, e o pai me revelou essa merda, eu fiquei tão constrangida por este amor, tão constrangida, que eu falei, pai, eu tenho que levar essa história para o mundo. Eu tenho que contar essa história para o mundo, e que vocês passem a contar essa história, e chama essa mulher para o arrependimento, chama essa mulher para techuvá, porque ele diz, volta para mim, que eu voltarei para vocês, volte para mim, que eu voltarei para vocês. Pensamento de paz e prosperidade é o que eu tenho para vocês, coisas que vocês nunca imaginaram, é o que eu tenho para entregar para vocês. Tão somente me ame, somente me ame, e você só pode amá-lo se você estudar a Torá, os profetas, onde está escrita essa história. Se você estudar as escrituras sagradas, estudar o Mashiach, quem de fato ele é. Ele não é apenas um homem, ele é a própria arca da aliança, ele é a própria dimensão da paz, do amor, ele é o verdadeiro amor, a gente entra dentro dele e ele dentro de nós, nos tornamos um com ele, isso é um relacionamento íntimo, é a penetração espiritual. Pode ficar chocante o jeito que eu estou falando, mas é para chocar, para você nunca mais esquecer. É a penetração que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios. Um homem se deita com a prostituta, por acaso ele não é um com ela? Nós, todavia, somos um com Mashiach. Nós somos um com ele. Ele penetrou o espírito dele em nós, e nós estamos dentro dele, nos tornamos um só com ele. Essa é a missão da igreja. Romanos 16, 20. Nós, a igreja, vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés, porque nós somos o corpo da cabeça que já esmagou. Nós precisamos cumprir esse propósito como igreja.